Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Respire fundo e acalme o seu coração. Vamos iniciar este momento na presença de Deus. Que Ele fale com você, renove sua fé e encha sua vida de paz. Se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos juntos espalhar essa corrente de oração e fé. Existe uma pergunta silenciosa que muitas pessoas fazem dentro do coração, especialmente quando o dia termina e a mente finalmente desacelera. É uma pergunta que quase nunca é dita em voz alta, mas que aparece quando olhamos para a própria história e começamos a compará-la com a história de outras pessoas. Por que parece que a vida de alguns avança tão rápido, enquanto a minha parece caminhar por caminhos mais difíceis? Talvez você já tenha sentido isso. Talvez já tenha olhado para alguém que conquistou aquilo que você ainda espera. Talvez tenha visto sonhos se realizarem na vida de outros, enquanto os seus ainda parecem distantes. Nesse momento nasce uma das lutas espirituais mais profundas do coração humano: a comparação. Ela começa de forma discreta. Primeiro surge apenas um pensamento passageiro. Depois aparece uma inquietação. E quando percebemos, a mente já está cheia de perguntas que roubam a paz. Será que estou atrasado? Será que fiz escolhas erradas? Será que Deus está trabalhando mais na vida dos outros do que na minha? Esses pensamentos criam um peso invisível na alma. A comparação gera ansiedade. A ansiedade enfraquece a confiança. E quando a confiança diminui, o coração começa a duvidar do próprio valor. Mas hoje existe uma verdade profunda nas Escrituras, que pode transformar completamente a forma como você olha para a própria história. Deus ainda transforma histórias, mesmo aquelas que parecem confusas, mesmo aquelas que passaram por rejeições, perdas e caminhos inesperados. A Bíblia está cheia de pessoas cuja jornada parecia quebrada, mas que foram restauradas pela mão de Deus. Antes de entrarmos nessa reflexão, vamos aquietar o coração diante do Senhor. Pai eterno, Deus de misericórdia infinita, neste momento nos aproximamos da Tua presença com reverência e humildade. O Senhor conhece cada pessoa que está ouvindo estas palavras agora. Conhece suas lutas silenciosas, suas dúvidas mais profundas e até mesmo as comparações que nasceram dentro do coração ao longo da vida. O Senhor conhece os sonhos que foram feitos, os planos que não aconteceram como esperávamos, e as perguntas que surgiram quando o caminho pareceu incerto. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo visite este momento, que cada palavra aqui refletida seja uma semente de esperança, que a Tua presença traga descanso à mente cansada e fé renovada àquele que sente que sua história ainda precisa de transformação. Agora vamos voltar no tempo e contemplar uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. Uma história que revela com clareza como Deus pode transformar completamente o rumo de uma vida. Para entender essa história, precisamos olhar para um período muito específico da história do povo de Israel. Séculos antes, Deus havia libertado os israelitas da escravidão no Egito. Eles atravessaram o deserto, receberam a lei por meio de Moisés e finalmente se estabeleceram na terra prometida. Com o tempo, Israel passou a ser governado por reis. Mas nem todos os reis permaneceram fiéis ao Senhor. Alguns permitiram que a idolatria entrasse no coração do povo. Outros se afastaram da justiça e da obediência à lei de Deus. Foi nesse cenário de instabilidade espiritual que surgiu um jovem chamado Davi. Davi não era a pessoa que muitos esperariam ver como líder de uma nação. Ele era o filho mais novo de uma família simples. Enquanto seus irmãos mais velhos tinham a aparência de guerreiros fortes e experientes, Davi passava seus dias cuidando de ovelhas nos campos ao redor de Belém. Naquele tempo, cuidar de ovelhas era uma tarefa humilde e solitária. O pastor passava longas horas longe da cidade, protegendo o rebanho contra animais selvagens e conduzindo as ovelhas para pastagens seguras. Foi nesse ambiente silencioso que Davi desenvolveu algo que mudaria sua história para sempre: uma profunda intimidade com Deus. Nas noites sob o céu estrelado, longe do barulho das cidades, ele conversava com o Senhor. Cantava louvores
tocava sua harpa, observava a criação e reconhecia a grandeza do Criador. Foi nesse período que nasceram muitos dos salmos que hoje fazem parte das Escrituras. Mas enquanto Davi vivia essa vida simples, o trono de Israel estava ocupado por um homem chamado Saul. Saul havia sido escolhido como rei, mas ao longo do tempo começou a se afastar da vontade de Deus. Seu coração foi dominado pelo orgulho e pela desobediência. Então Deus enviou o profeta Samuel a Belém com uma missão. Samuel deveria ungir um novo rei. Quando chegou à casa de Jessé, pai de Davi, os filhos mais velhos foram apresentados diante do profeta. Eram homens fortes, com aparência de líderes. Mas Deus falou ao coração de Samuel algo que ecoa até hoje como um dos ensinamentos mais profundos das Escrituras. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Um por um os irmãos passaram diante do profeta, e nenhum deles era o escolhido. Então Samuel perguntou se havia mais algum filho. Jessé respondeu que havia o mais novo, que estava no campo cuidando das ovelhas. Quando Davi chegou, Deus revelou que aquele jovem pastor era o escolhido para se tornar rei de Israel. Ali mesmo Samuel derramou óleo sobre sua cabeça. Mas algo curioso aconteceu depois desse momento. Davi não se tornou rei imediatamente. Ele voltou para o campo, voltou para as ovelhas, voltou para o silêncio da rotina. Esse detalhe revela uma verdade importante sobre a forma como Deus trabalha na vida humana. A promessa muitas vezes chega antes da realização. Entre o chamado e o cumprimento existe um processo. Algum tempo depois, Davi foi chamado ao palácio para tocar harpa diante do rei Saul. Sua música trazia alívio ao coração perturbado do rei. Mais tarde, viria o episódio que tornaria Davi conhecido em toda a nação. Israel estava em guerra contra os filisteus. Entre os inimigos havia um guerreiro gigantesco chamado Golias. Todos os soldados de Israel tinham medo de enfrentá-lo. Quando Davi ouviu os desafios daquele gigante, algo dentro dele se levantou. Ele não confiava em sua própria força. Confiava no Deus que já havia estado com ele quando enfrentou leões e ursos enquanto cuidava do rebanho. Diante de todo o exército, Davi declarou que o Senhor lhe daria vitória. E assim aconteceu. Com uma funda e uma pedra, ele derrotou Golias. A partir daquele momento, sua fama se espalhou por todo Israel. Mas algo começou a crescer dentro do coração do rei Saul: inveja. O povo começou a cantar que Saul havia vencido milhares, mas Davi havia vencido dezenas de milhares. A comparação entrou no coração do rei. E quando a comparação domina a mente humana, ela pode gerar atitudes destrutivas. Saul passou a ver Davi como uma ameaça. O jovem que antes tocava harpa no palácio agora precisava fugir para salvar a própria vida. Durante anos, Davi viveu como fugitivo. Escondeu-se em cavernas, caminhou por desertos e enfrentou perigos constantes. Se alguém olhasse apenas para as circunstâncias, poderia pensar que sua história havia sido interrompida. Mas Deus continuava trabalhando, mesmo nos desertos, mesmo nas perseguições, mesmo nos momentos de silêncio. Com o tempo, Saul morreu em batalha. E finalmente chegou o momento em que Davi foi reconhecido como rei. Aquele pastor de ovelhas se tornou o governante de Israel. A história de Davi revela algo profundamente importante. Deus não trabalha no mesmo ritmo que os planos humanos. O tempo de Deus é diferente. E muitas vezes aquilo que parece atraso é na verdade preparação. Hoje, muitas pessoas vivem presas na comparação. As redes sociais mostram conquistas. Pessoas compartilham momentos de sucesso, prosperidade e alegria. Mas raramente mostram as lutas, os processos e as noites de oração. Quando alguém compara sua jornada completa com apenas os momentos visíveis da vida de outros, cria uma visão distorcida da realidade. A Bíblia nos ensina algo diferente. Cada pessoa possui um chamado único diante de Deus. O apóstolo Paulo escreveu que somos obra das mãos de Deus, criados para boas obras que Ele preparou antecipadamente. Isso significa que existe um propósito específico para cada vida. Quando entendemos isso, a comparação perde poder. O foco deixa de ser a vida dos outros e passa a ser o relacionamento com Deus. Nesse momento, a alma encontra liberdade.
Agora, neste instante de fé, vamos declarar juntos aquilo que sustenta nossa esperança. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Com reverência elevemos agora a oração que o próprio Jesus ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E também com devoção rezamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Senhor, neste momento entregamos a Ti toda a nossa história. Entregamos nossos sonhos, nossos medos e também as comparações que nasceram em nosso coração. Liberta-nos da ansiedade que surge quando olhamos para a vida de outras pessoas. Ensina-nos a confiar que o Senhor continua trabalhando em nossa jornada. Transforma aquilo que parece perdido, renova aquilo que parecia sem esperança e conduz nossa vida segundo o Teu propósito perfeito. Que cada pessoa que ouve esta mensagem possa descansar na certeza de que Deus ainda transforma histórias. Se esta mensagem falou ao seu coração, permaneça conosco nesta caminhada espiritual. Inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões profundas da Palavra de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja precisando lembrar que sua história ainda pode ser transformada. E amanhã estaremos novamente aqui, abrindo as Escrituras e buscando juntos a presença daquele que continua escrevendo novos capítulos na vida daqueles que confiam nele.